Você sabia que o homem mais forte da Bíblia, o herói que derrotou exércitos inteiros, foi derrotado por uma mulher? Mas o mais impressionante não é a força de Sansão, e sim o que aconteceu quando ele encontrou sua maior fraqueza. Como uma mulher, com beleza e persuasão, foi capaz de destruir o maior herói de Israel, aquele escolhido por Deus? O que realmente levou Dalila a trair o homem mais forte da Bíblia? A história de Sansão e Dalila não é apenas sobre músculos e batalhas épicas. É uma história de escolhas, fraquezas e traições. A trajetória de Sansão, um homem dotado de força divina, culmina em uma tragédia que começa com um simples, mas devastador, erro de confiança. Sansão, que foi escolhido por Deus para libertar o povo de Israel, acreditava que sua força era invencível, mas, no fundo, ele era vulnerável. Não a espadas ou lanças, mas a algo muito mais perigoso: seus próprios desejos e sua confiança em algo que não era Deus. Dalila, uma mulher de astúcia e charme, entrou na vida de Sansão com uma missão secreta. Sua beleza não era sua única arma. Ela sabia exatamente como manipular a confiança do homem mais forte do mundo. Mas o que motivou Dalila a trair Sansão? Foi ganância? Medo? Ou algo ainda mais sombrio e estratégico? Hoje, vamos revelar a verdade por trás dessa história trágica. O que realmente aconteceu entre Sansão e Dalila e como a traição dela destruiu o herói mais temido da Bíblia? Fique até o final e descubra como uma das maiores quedas da história bíblica também trouxe uma lição de redenção e força verdadeira. Antes de continuarmos, peço que curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe nos comentários de onde você está assistindo. Vamos começar a desvendar essa história. A história de Sansão começa muito antes de seu nascimento, em um momento de desespero e oração. Manoá e sua esposa, um casal que vivia em uma época difícil, estavam profundamente tristes pela esterilidade de sua esposa. A falta de filhos naquela época era vista como uma maldição, e o maior desejo de qualquer casal era ter um herdeiro. As orações fervorosas de Manoá e sua esposa pareciam ser ignoradas, até que algo extraordinário aconteceu. Um anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá, enquanto ela estava sozinha, e fez uma promessa divina. Ela conceberia um filho, mesmo sendo estéril. Esse filho seria nazireu, consagrado a Deus desde o ventre até a sua morte, e teria a missão de libertar Israel da opressão dos filisteus, que dominavam grande parte da terra de Israel naquele momento. Essa promessa não era apenas uma boa notícia, mas uma intervenção direta de Deus. O anjo deu instruções precisas sobre como a mãe de Sansão deveria cuidar dele. Ela não poderia beber vinho ou comer alimentos impuros, e o menino não. Deveria cortar o cabelo. O voto de Nazireu era um símbolo de santidade e separação para Deus, e esse voto era a chave para a força sobrenatural que Sansão carregaria consigo ao longo de sua vida. Cada fio de cabelo que crescia em sua cabeça representava uma conexão direta com Deus, e enquanto ele mantivesse sua consagração, a força divina permaneceria com ele. Sansão cresceu sabendo que sua vida não era comum. Ele não era apenas uma criança, ele era uma promessa, uma missão viva. A força que ele possuía não era de sua criação, mas um presente direto de Deus, e ele carregava essa responsabilidade com consciência e devoção, mesmo que, ao longo de sua vida, ele enfrentasse tentação e fraquezas humanas. À medida que Sansão crescia e se tornava o homem mais forte da Bíblia, também se tornava mais consciente de sua missão divina. No entanto, apesar da força incomparável e do papel crucial que tinha para libertar Israel, ele também era vulnerável às tentações humanas. Sua vida não era apenas marcada por vitórias gloriosas,
mas também por escolhas impulsivas que, eventualmente, o levariam à sua queda. O primeiro grande erro de Sansão foi sua decisão de se casar com uma mulher filisteia, o que causou grande desconforto em seus pais. Eles sabiam que essa união não traria bênçãos para Israel, pois a filisteia não fazia parte do plano divino para a vida de Sansão. Mas ele, movido por seu desejo pessoal, ignorou os conselhos dos pais e seguiu adiante com seu plano, acreditando que a união seria uma oportunidade para começar sua luta contra os filisteus, como Deus havia previsto. Essa decisão já era um sinal de que, apesar de sua força física, Sansão era vulnerável às suas próprias emoções e desejos. Sua força, que deveria ser usada para libertar Israel, estava sendo consumida por suas escolhas impetuosas. Esse contraste entre sua grande missão e suas falhas humanas começaria a se intensificar ao longo de sua jornada. Sansão venceu batalhas extraordinárias e fez feitos heróicos, como matar um leão com as próprias mãos e derrotar filisteus com a mandíbula de um jumento. Porém, sua força não era apenas física. Ela vinha de sua conexão com Deus. O problema, no entanto, era que Sansão se sentia invencível. Ele confiava em sua força e não em sua fidelidade a Deus. Agora, ele enfrentava um novo desafio, algo que jamais imaginaria. Sua maior fraqueza não estava em sua força física, mas na sedução emocional de uma mulher. A traição. A história de Sansão toma um rumo ainda mais trágico quando Dalila entra em cena. Até então, Sansão havia sido um herói imbatível, reverenciado por sua força e suas vitórias sobre os filisteus. Mas o que ele não sabia era que a mulher por quem ele se apaixonaria seria a causa de sua queda. Dalila, ao contrário de Sansão, não possuía uma força física extraordinária, mas ela tinha algo ainda mais poderoso: astúcia e habilidade de manipulação. Dalila morava no Vale de Sorek, uma região próxima aos filisteus, o que a colocava em uma posição estratégica para os inimigos de Sansão. Ela foi abordada pelos líderes filisteus que estavam desesperados para descobrir o segredo da força de Sansão. Eles sabiam que, sem esse segredo, ele continuaria sendo uma ameaça ao seu domínio. Prometendo-lhe grandes recompensas financeiras e poder, os filisteus convenceram Dalila a ajudá-los a descobrir o segredo que tornava Sansão invencível. Dalila aceitou a missão, mas ao contrário de um inimigo direto, ela se aproximou de Sansão com uma aparência de confiança e afeto. Ela usou sua beleza e feminilidade para conquistar sua confiança, se tornando não apenas sua amante, mas também sua confidente. Sansão, apaixonado e convencido de que estava em um relacionamento genuíno, não percebeu que estava sendo manipulado. A primeira tentativa de Dalila foi discreta. Ela começou a questioná-lo sutilmente sobre o segredo de sua força, perguntando se havia alguma maneira de ele ser derrotado. Sansão, confiando em sua amada, deu uma resposta enganosa. Ele mentiu dizendo que, se fosse amarrado com 7 cordas de arco fresco, perderia toda a sua força. Dalila, ansiosa para colocar seu plano em prática, amarrou Sansão enquanto ele dormia e chamou os filisteus para atacá-lo. Porém, Sansão, com a força divina, quebrou as cordas com facilidade, e os filisteus fugiram, deixando Dalila frustrada. Mas ela não desistiu. A cada tentativa frustrada, ela se tornava mais persistente. Usando a manipulação emocional, Dalila pressionava Sansão, fazendo-o sentir-se culpado e inseguro. Cada falha aumentava sua determinação. Ela sabia que a verdadeira batalha não estava na força física, mas no coração e na mente de Sansão. Ele, que havia vencido exércitos inteiros, estava agora sendo derrotado pela própria paixão e pela manipulação emocional de uma mulher. A queda e reflexão. Após várias tentativas frustradas de descobrir o segredo de Sansão, Dalila intensificou suas táticas.
Ela sabia que a única maneira de obter o que queria era desgastar emocionalmente o homem que se considerava invencível. Sansão, em sua confiança cega, não percebia que estava sendo lentamente derrotado por sua própria vulnerabilidade. Dalila, com suas palavras e gestos suaves, tocava seu ponto mais fraco: o desejo de ser amado e aceito. Ela sabia que estava jogando com suas emoções, e ele, por sua vez, não queria acreditar que estava sendo manipulado. Foi então que a pressão emocional alcançou o seu pico. Dalila, agora mais persistente do que nunca, fez Sansão se abrir de forma que ele jamais imaginou. Ela usou o poder da dúvida e da tristeza para enfraquecer sua resistência. "Você não me ama, Sansão", ela disse, com uma expressão de dor verdadeira, como se estivesse sofrendo por sua falta de confiança. "Se você realmente me amasse, me contaria o segredo que guardou por tanto tempo." Esse foi o ponto de virada. Sansão, cansado das constantes manipulações, finalmente cedeu. Ele sabia que estava cometendo um erro, mas a pressão e o desejo de ser amado o fizeram desabafar. Ele contou a Dalila o segredo de sua força. "Minha força vem de Deus. Se meu cabelo for cortado, minha força desaparecerá, e eu serei como qualquer outro homem." A revelação não foi um gesto de confiança genuína, mas o resultado de um desgaste emocional profundo. Sansão, que sempre acreditou que sua força vinha de seu próprio poder, finalmente entendeu que sua verdadeira força estava em sua conexão com Deus. No entanto, ele já havia revelado o segredo, e o mal já estava em andamento. Dalila, ouvindo suas palavras, não hesitou em agir. Com um sorriso sutil, ela fez o que estava planejado por tanto tempo. Na calada da noite, enquanto Sansão dormia, Dalila chamou um homem para cortar os cabelos de Sansão. O símbolo de sua aliança com Deus, seu vínculo de força, estava agora no chão, cortado e destruído. Ao acordar, Sansão não percebeu nada de imediato. Ele se levantou, acreditando que poderia derrotar os filisteus, como sempre fizera. Mas algo estava errado. Sua força, que sempre fora sua aliada, não estava mais ali. Os filisteus, sabendo do segredo, estavam prontos para capturá-lo. Sansão tentou lutar, mas a força divina havia deixado seu corpo. Ele estava agora como qualquer outro homem, impotente e vulnerável. Ele havia caído na armadilha de suas próprias fraquezas, e a confiança que ele tinha em si mesmo o havia traído. O sacrifício de Sansão. Quando Sansão percebeu que sua força havia desaparecido, foi tarde demais. Ele tentou lutar contra os filisteus, mas seu corpo não respondeu como antes. A confiança em sua força física foi sua maior armadilha, e ele não conseguia mais se apoiar nela. O homem que uma vez derrubou portões inteiros, matou leões com as mãos nuas e derrotou exércitos inteiros, estava agora prostrado, impotente, diante de seus inimigos. Sem sua força divina, os filisteus capturaram Sansão com facilidade. Eles o prenderam, arrancaram seus olhos, simbolicamente cegando-o para que ele nunca mais visse a luz do dia. Mas a humilhação não parou por aí. O homem que havia sido um herói agora era tratado como um escravo. Sansão foi forçado a trabalhar no moinho de pedra, girando uma enorme pedra pesada dia após dia, em um esforço exaustivo, enquanto seus inimigos zombavam dele. Essa transformação de herói para prisioneiro foi dolorosa. Mas foi nesse momento de fraqueza extrema que Sansão começou a refletir sobre sua vida. Em meio à sua humilhação e cegueira, ele se deu conta de que sua verdadeira força não vinha de seus músculos ou do cabelo que havia sido cortado. Sua força, na verdade, sempre veio de sua fidelidade a Deus. Ele havia falhado, mas o Senhor ainda não o havia abandonado. Deus ainda tinha um plano para ele, mesmo que ele estivesse cativo e humilhado. Com o tempo,
O cabelo de Sansão começou a crescer novamente. Esse símbolo de sua consagração a Deus também representava a possibilidade de uma renovação espiritual. Sansão, agora fraco fisicamente e cego, começou a entender que o retorno de sua força não dependeria de sua força própria, mas de sua rendição a Deus e de sua confiança no propósito divino que ainda tinha para sua vida. O povo dos filisteus, por sua vez, estava celebrando sua vitória sobre Sansão. Eles organizaram um grande festival no templo de Dagom, o deus filisteu, para comemorar a derrota do homem que haviam temido por tanto tempo. Sansão, agora completamente cego e humilhado, foi trazido para o templo como um troféu. A multidão, cheia de desprezo, festejava a queda do herói de Israel. Mas dentro de Sansão, algo estava mudando. Ele começou a perceber que sua verdadeira missão ainda não havia terminado e que sua maior luta, sua verdadeira força, viria não daquilo que ele pudesse fazer sozinho, mas da entrega total a Deus. O último ato de fé e redenção. Sansão foi posicionado entre as duas grandes colunas do templo de Dagon, enquanto a multidão celebrava sua derrota com gritos de triunfo. Ele estava cego, fraco e humilhado, mas, naquele momento de total vulnerabilidade, algo profundo estava acontecendo dentro dele. Apesar de seu corpo ter sido reduzido a um casco vazio, a alma de Sansão estava sendo restaurada. Ele sabia que aquele era o momento final, o fim de sua vida como conhecia, mas também o começo de sua verdadeira redenção. Com as mãos nas colunas, Sansão sentiu a estrutura do templo ao seu redor. A pedra fria e áspera sob seus dedos parecia transmitir uma sensação de missão inacabada, como se o propósito de Deus ainda estivesse em ação, mesmo naquele momento de fraqueza. O grande herói, que em outros tempos havia confiado em sua força física, agora estava completamente dependente de Deus. Nesse instante, Sansão orou com um coração contrito. Ele não pediu por vingança ou glória pessoal, mas por algo muito mais profundo. Senhor Jeová, lembra-te de mim. Dá-me força só mais esta vez, para que com um só golpe eu possa vingar os filisteus por terem cegado meus olhos. Essa oração foi um ato de completa humildade. Sansão, finalmente, entendeu que sua verdadeira força não vinha de seu corpo, mas da sua entrega e fé em Deus. A oração de Sansão foi respondida de maneira surpreendente. Ele, que havia sido o homem mais forte fisicamente, agora se tornava o exemplo mais poderoso de fé e dependência divina. Sem qualquer força humana, mas com uma confiança renovada em Deus, Sansão fez o que parecia impossível. Ele empurrou as duas colunas centrais do templo com toda a sua força restante. O som das colunas se rachando foi como um trovão, ecoando pela cidade e fazendo a terra tremer sob os pés dos filisteus. A estrutura do templo começou a desabar, e em um último esforço, Sansão usou toda a sua força divina para derrubar as colunas, destruindo o templo e causando a morte de milhares de filisteus, incluindo seus líderes e soldados. Com isso, ele cumpriu a missão que Deus lhe havia confiado: libertar Israel, mas de uma maneira totalmente inesperada. Seu sacrifício foi a chave para a derrota final dos filisteus. Sansão morreu no templo de Dagon, mas seu sacrifício foi um ato de redenção, não apenas para ele, mas para todo o povo de Israel. Ele, que em vida não soubera controlar suas fraquezas, encontrou a verdadeira força no momento da morte, ao entregar-se completamente a Deus. A morte de Sansão foi, sem dúvida, uma das mais poderosas demonstrações da força de Deus na Bíblia. Embora sua vida tenha sido marcada por falhas e fraquezas, o seu sacrifício final trouxe uma vitória grandiosa para o povo de Israel. O herói que, por tanto tempo, confiou em sua própria força física, finalmente encontrou a verdadeira força em sua rendição a Deus. Sansão
se tornou um símbolo de redenção, mostrando que, mesmo nas horas mais sombrias, Deus pode usar até nossas fraquezas para realizar seu plano. O legado de Sansão não está nas batalhas que ele venceu com sua força física, mas na transformação de sua vida. Ele, que caiu por causa de suas escolhas impulsivas e fraquezas humanas, foi restaurado através da entrega e fé em Deus. O sacrifício final de Sansão não foi apenas uma última batalha contra os filisteus, mas uma prova de que Deus pode transformar até os momentos de fraqueza em vitórias espirituais. Além disso, a história de Dalila, a mulher que o traiu, nos ensina que as escolhas que fazemos, especialmente em momentos de tentação, podem ter consequências devastadoras. Dalila, com sua manipulação astuta, foi uma parte crucial da queda de Sansão. Mas sua traição também foi um reflexo das escolhas que ele fez ao confiar em sua própria força e não em Deus. Ela representa as tentações que todos enfrentamos e nos lembra da importância de manter nossa fidelidade ao propósito divino, mesmo quando somos seduzidos por outras forças. A história de Sansão nos desafia a refletir sobre nossas próprias vidas. Onde buscamos nossa força? Confiamos em nossas habilidades ou em Deus para cumprir nosso propósito? Em nossa fraqueza, podemos ser usados para algo grandioso, desde que entreguemos nosso coração e nossa vida ao Senhor.